Olá, meu nome é Valdir Vieira, sou cirurgião plástico e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre tratamento do pescoço. As alterações do pescoço, elas podem acontecer desde o excesso de gordura na região, quanto também um excesso de pele associado. Dependendo do caso, o paciente vai ter um tipo de indicação de cirurgia ou outro. Nos pacientes que têm só o excesso, o acúmulo de gordura nessa região, apenas a lipoaspiração é indicada. Alguns tratamentos estéticos, como o microagulhamento, a radiofrequência, podem ser bem indicados para você ter uma reabsorção dessa gordura. Em alguns casos, quando o excesso de gordura já é maior, aí só a lipoaspiração para resolver o problema. Quando o paciente apresenta também um excesso de pele, esse excesso de pele vai ser retirado com uma pequena cirurgia, onde você faz um descolamento nessa região, o descolamento da pele, onde você aborda a musculatura do platisma, que a gente chama, essa musculatura que fica cobrindo toda a região do pescoço, que serve para fazer essa mímica, essa expressão que você faz no pescoço. Então, quando o paciente vai envelhecendo, ela fica mais evidente, com o que a gente chama de bandas. Mas o paciente mais jovem dificilmente tem indicação de fazer a sutura desse tipo de musculatura e a retirada do excesso de pele. Entretanto, em pacientes, por exemplo, que tiveram uma grande perda de peso, como os pacientes ex-obesos, muitas vezes é indicada a retirada de pele também associada com a lipoaspiração da região, porque nesses casos a pele estica bastante e ela não consegue retrair tanto. Então, em pacientes jovens, em alguns casos, como esse de ex-obeso, por exemplo, pode haver necessidade de retirada de pele também, pois, enfim, a maioria das vezes a retirada de pele está mais indicada para o paciente de mais idade, porque, claro, com a idade, a flacidez, a alteração dos hormônios faz com que a pele ela sofra, ela não tenha mais o mesmo turgor, o mesmo viço, então ela acaba caindo, acaba surgindo um excesso, e isso já é mais causado pela idade. Mas, claro, em alguns casos pode ser associado com perda de peso também, mesmo paciente de mais idade. Então, em resumo, dependendo do tipo do paciente, do caso do paciente, da clínica do paciente, da conformação do paciente, da genética do paciente, que tem algumas doenças que o paciente tem uma alteração de colágeno e das fibras elásticas, que faz com que ele tenha mais flacidez do que os outros pacientes. Então, nesse caso também está indicada a retirada do excesso de pele. Às vezes você só indica a retirada de pele sem lipoaspiração também. Às vezes ele pode ter apenas um excesso de pele na região e não tem gordura. Então nesse caso faz só a pexia, a subida, o lifting cervical que a gente chama. Para quê? Para poder você ter o contorno de novo desse ângulo da mandíbula em relação ao pescoço. Para você refazer esse contorno, essa cirurgia vai ser muito bem indicada. A lipoaspiração também vai refazer esse contorno, mas claro, se o paciente não tiver flacidez nessa região, como eu já falei. A recuperação é muito rápida nesse caso, porque a cirurgia é apenas um descolamento, é uma cirurgia superficial. A sedação é feita como a anestesia é feita apenas com sedação e um bloqueio local, onde é feita uma infiltração com anestésico local. A sedação, o paciente dorme, não vê nada, o paciente fica tranquilo, não lembra de nada também e pode inclusive ir embora no mesmo dia do hospital. É ideal ser feito em ambiente hospitalar, porque no consultório tem todo o incômodo, é uma cirurgia de descolamento um pouquinho maior, então é ideal realmente ser feito em hospital. Mas claro, o paciente vai embora no mesmo dia, o desconforto é bem menor. A maioria dos pacientes, 15 dias estão bem recuperados, praticamente não tem mais nenhum inchaço, pode haver algumas marquinhas ainda de sangramentos, hematomazinhos que podem dar na região, e pode haver ainda a reabsorção, então aquela pele ainda pode estar um pouquinho amarelada depois dos 15 dias, mas é muito mais difícil. E o inchaço também, como eu falei, depois dos 15 dias praticamente já foi todo embora. Então, na maioria das vezes, 15 dias é o suficiente. Mas claro, dependendo do organismo de cada paciente, isso pode levar um pouquinho menos ou até um pouquinho mais. Então, numa média, fica nisso, uns 15 dias. Depois disso, o paciente está liberado para voltar às suas atividades laborais, de trabalho. E um pouquinho depois, o paciente pode até voltar à sua atividade física, dependendo da intensidade que é a sua atividade física. No lifting de pescoço, não é necessário o uso daquela faixinha, não obrigatoriamente. Entretanto, quando há apenas a lipoaspiração da região, é ideal que se use aquela faixinha, onde ela fica mantendo uma compressão local.
Além disso, é ideal também fazer a fisioterapia pós-operatória, onde é feito drenagem, trabalho para retração de pele, liberação de algumas fibroses, que a fibrose é aquele endurecimento que fica, pode dar uma deformidade local, então é ideal fazer a fisioterapia pós-operatória. Então, em resumo, esses são os procedimentos que podem ser feitos no pescoço em sentido cirúrgico, ou seja, em sentido mais invasivo. Entretanto, também existe o tratamento para o pescoço apenas de consultório. Nesses casos, são os pacientes que apresentam, digamos assim, os casos menos graves, onde você não tem tanta gordura local e também não tem tanto excesso de pele. Ou seja, aquele paciente que fica limite, mas claro, qualquer um desses pacientes tem que passar por uma consulta para você ter uma noção e saber quando indicar um tipo de procedimento ou outro. Então, nesse caso que você tem digamos assim, um quadro menos intenso, menos grave, apenas o tratamento de consultório, o tratamento estético pode ser realizado. Entre eles, o Botox na região, onde o Botox vai trabalhar as bandinhas que ficam com a flacidez de pele, como eu já falei, e aí você pode fazer o Botox para liberar e fazer inclusive sumir essas bandinhas, que é o músculo platisma, que ele fica contraindo com a flacidez, ele não consegue mais se manter tão aderido ao pescoço. Então ele solta um pouco, quando o paciente faz alguma expressão, ela fica mantendo aquela banda. Então com o Botox pode muito bem ser tratado. O Botox também pode ser tratado no ângulo da mandíbula, melhorando inclusive em alguns casos, quando já está começando aquela flacidezinha que vai aparecendo como se fosse um pequeno buchinho no ângulo da mandíbula, perdendo esse contorno. A radiofrequência pode ser muito bem utilizada para você ter uma retração da pele e um melhor turgor, um melhor viço. A hidratação com Sculptra, por exemplo, onde você consegue, com o Sculptra, o tratamento, ele consegue refazer mais colágeno na região, consegue com isso dar uma hidratação e um turgor melhor da pele, um viço melhor da pele. E isso faz com que a pele retraia mais, dando aquele aspecto mais jovial. E vários outros tratamentos que podem ser utilizados nessa região para melhorar o aspecto da região cervical. Se gostaram do nosso vídeo, curte aqui embaixo, compartilha com os amigos e se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber mais sobre a cirurgia plástica e estética, pode mandar pra gente, manda no nosso canal, pode falar no nosso Instagram que a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês.